Sejam bem-vindos à estreia do nosso canal Anhanguera Cast. E hoje você vai conhecer uma história inspiradora da filha da professora Marta Cesário Vieira, foi secretária de Educação aqui no município de Jandira. E esta filha dela teve paralisia cerebral e hoje atende como fisioterapeuta aqui na cidade de Jandira. Vale a pena conferir. Vamos lá? Eu acredito que quando nós passamos por essa situação, eu falo que primeiro a gente precisa vivenciar para poder aprender a lidar com as nossas diferenças, né? Eu tenho uma filha, ela é PC, ela teve paralisia cerebral e de uma certa forma todos os problemas de aprendizado possíveis e imaginários que vocês possam acreditar e conhecer, ela teve, né? Até mesmo a questão do caminhar, do andar, né? Mas assim, o que não podemos deixar é de fazer o quê? O que cabe cada mãe e cada pai. É simplesmente ir atrás de tudo que você puder ler, conhecer e ir atrás. E tentar desenvolver. Não deixar somente nas mãos do Estado. Você é a principal pessoa que você quer trabalhar o seu filho. Então, qual era o que me foi perguntado? A psicóloga me perguntou, porque isso é uma coisa muito importante, Samuel. Não é a criança só, mas também a família precisa de um auxílio. A criança também precisa de um auxílio psicológico? Precisa, mas a família também. Por quê? Para que nós não possamos criar nossos filhos numa bolha. Porque, infelizmente, não é isso o mundo lá fora. Ele está aqui no nosso meio familiar, todo mundo sabe, mas e lá fora? Ele está preparado? Então, eu tinha essa visão. O que, que eu posso fazer enquanto professora, enquanto mãe, me vendo numa situação, para mim e para as pessoas no meu entorno? Porque, quer ou não, não sou só eu. Existem muitas mães com diversos problemas, né? Com várias nomenclaturas e CID. Mas cada uma, ela vai escolher o que de fato ela quer. O que, que ela deseja para o seu filho? Então, primeiro você precisa pensar, o que, que você deseja para o seu filho? Aí você vai parar, vai pensar, tá, eu desejo que o meu filho, pelo menos, seja respeitado, mas para que esse seja respeitado, ele precisa fazer alguma coisa. Eu preciso que o meu filho leia, mas para isso eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso que o meu filho ande, mas para isso eu preciso também fazer alguma coisa. Então está tudo muito vinculado à família, em primeiro lugar, né? E depois as nossas instituições, Isso. tá? Então assim, buscar o tratamento para você aceitar é importante. Para você conseguir administrar os nãos, que são doloridos, como Para mãe. cuidar, precisa ser cuidado. Exatamente. Então, isso é importante, né? E é o que eu sempre coloco nas palestras que eu dou. Como mãe e professora, educadora, eu tive no meu entorno amigos que, quando eu não estava trabalhando, me davam esse suporte. Então, há necessidade só da questão educacional dentro de uma escola? Não. Não dá, o professor não dá conta. A mãe precisa, sim, fazer diversas atividades para que ele vença todas as barreiras. Porque o cérebro é uma coisa assim muito desconhecida ainda, né? Hoje nós estamos aí tentando entender o que é o TEA, né? A gente não sabe de onde vem, se é uma característica de DNA, se é uma coisa. Não sabemos, né? Se é a alimentação, se é vinculado à alimentação, alguma coisa tóxica que nós hoje, né, consumimos diariamente. Então, assim, enquanto mãe, eu fui atrás. Fui atrás, me esforcei, me dediquei e posso dizer para vocês, nada que você faça será perdido. E eu tenho a prova viva disso, né? A minha filha tem paralisia cerebral, não funciona o lado esquerdo do seu cérebro, né? Então, isso para mim, falar, nossa, ela poderia ficar numa cadeira de roda? Poderia. Ela poderia ficar acamada? Poderia. Mas o que eu fiz para tudo isso? Motivação, né? Desde o princípio, das primeiras coisas, que é
a parte motora, porque você tem que sim, não pode deixar a criança ali, vai estimular fisicamente, neurologicamente, entendeu? Audição, visão, que é muito importante, né? E a fala. Então, isso é o mais importante também, porque precisa se comunicar. E hoje, Samuel, você sabe, você conhece, né? A minha filha, ela foi andar com quase 5 anos de idade. Que é isso, né, para uma mãe? A minha filha foi aprender a ler decodificando, né? Vocês sabem o que é decodificar, né? Sílaba por sílaba, emendando palavrinha. Isso já foi tardio. Ela já foi já lá no 5º ano, quase para o 6º, 7º. Eu agradeço muito a cidade de Barueri, né? E por quem? Por um professor Giz de Ouro de lá, que viu na Raíssa a oportunidade, como às vezes a gente vê na sala de aula, né? O que ele fez com ela? Ele esperava todo mundo sair e com o livro de poesia ele trabalhava a leitura dela. Coisa incrível. Entendeu? Então, assim, para que ela não se sentisse excluída ou também uma certa vergonha, porque a gente sabe que não são todas as famílias criadas, né? E para respeitar o outro, né? Então, às vezes, uma indiferença, uma brincadeira, uma palavra errada já é motivo de riso, né? Infelizmente é isso. Então, ele tinha essa ética profissional, né? Que eu só tenho a agradecer. E isso a cativou. Então, minha filha hoje, né? Fez normal, fez o ensino médio normal, né? Tinha dificuldade de andar? Teve, passou procedimentos e tudo mais? Passou, mas eu fui atrás. É isso que eu falo para vocês. As mães precisam buscar, sim, melhorias, né? Nós não devemos esperar nada de ninguém, nós vamos atrás das nossas melhorias. Mas é através de gritar? É xingando? É balbuciando? Não. É através do diálogo, é através da leitura, né, que é muito importante, coisas novas chegando, né? Porque quando foi na década de 90, veio para o Brasil a toxina botulínia, né, que era uma coisa que estava vindo de fora. E só o Lar Escola São Francisco, com a equipe do Dr. Botelho, que estava direcionado a essa questão para fazer a aplicabilidade. Ninguém mais podia fazer. E eu li isso no quê? Numa nota de jornal. Legal. Então, eu fui atrás, eu perguntei para o neuro, que a minha filha era acompanhada com o neurologista. Ele disse, sim, eu também vi a matéria, porém, eu desconheço como será o tratamento, mas eu fui atrás. E isso que é importante na mãe atípica, ir atrás. E eu fui galgando, até encontrar a equipe do Dr. Botelho. É aquele ditado, né? Mãe não desiste nunca. Nunca, né? Então, assim, passei por todo o processo, como todas as mães, né? Tive que me desfazer de alguns bens? Tive, né? Porque era uma coisa muito nova, né? No Brasil. E então, a gente teve que desfazer, mas teve. Como diz minha mãe, vai-se os anéis e ficam os dedos, né? Você tem um parceirão nessa também, né? O professor Jorge. Meu esposo. Parceirão. Meu esposo. E, de uma certa forma, conquistamos, né? O andar, a fala, babar porque não tinha controle da face, tivemos fono, ludo, psico, terapia ocupacional. Então, assim, gente, vão atrás de tudo isso. O psicólogo para trabalhar com a criança, com você. Então, de uma certa forma, é importante tudo isso acontecer com muita naturalidade. Eles precisam gostar, eles precisam entender que é para que ele possa realmente ser o potencial lá na frente. E para a Raíssa, minha filha, né, quem não conhece, hoje ela, né, terminou já a faculdade, né, que ela não entrou em cota, ela não entrou em nada, porque era especial. Não. Ela fez as avaliações, como vocês fazem aí na Anhanguera. Minha filha estudou na Anhanguera, né? A Raíssa Cândido Vieira, acredito que quem for professor dela vai saber o que é a Raíssa Cândido. Por quê? Uma PC que nunca falou para eles que era PC. Ela passou todos os anos da vida dela aprendendo na parte
né? Fazendo a parte teórica e também a prática com um grupo de professores, normalmente seus colegas, mas ninguém sabia que ela era PC. E no último dia da avaliação, que era a apresentação, e como ela tem uma dificuldade, que a gente sabe disso, né? Essa limitação, às vezes, que pode dar aqueles, né? Porém, o professor falou para ela, olha, Raíssa, eu acho interessante ficar mais um semestre, porque você, na teoria, você é muito boa, na prática você é muito boa, mas na hora de você estar conversando, você estar palestrando, que é uma coisa que você vai fazer com muita naturalidade, você tem uma certa dificuldade. Então, talvez seria interessante, não por nada, mas para te ajudar mesmo, eu trabalhar essa questão para te melhorar. Certo. O professor da Anhanguera fez isso. E ela falou, não, professor, eu entendo. Eu entendo, eu conheço, eu sei e aprendi sempre a lidar com as minhas limitações. Eu sei que o senhor está falando é correto, eu não me importo, mas eu gostaria de dizer para você que eu sei, porque eu sou PC. Ele ficou assustado, Samuel, porque ele não sabia, ela nunca tinha dito. E ela falou, professor, todas as análises de crianças portadoras de necessidade especial que eu trouxe para o senhor, eu só apagava o meu nome e eu tirava xerox de toda a pasta, porque minha mãe tem a pasta de todas as atividades que eu passei, desde os meus 9 meses até os meus 16 anos. Essa evolução minha mãe tem guardado. Então, eu retirava, era um trabalho, eu apagava o nome, tirava uma xerox e produzia no meu trabalho. Ele ficou assim. Ele falou, então eu não tenho mais o que falar para vocês. Você está promovida e com louvor, porque você nunca ficou, de uma certa forma, utilizando isso como uma muleta para que você conseguisse alguma coisa de nós. Essa e hoje a Raíssa, formada em Fisioterapeuta, ela é doutora em fisioterapeuta. Ela já fez 2 pós-graduação na área, né, ortopédica, na área neurológica, e ela gosta muito, gente, muito, de trabalhar com pessoas idosas. Que fantástico. Né? Pessoas idosas, para ela tem um coração enorme, e eles também sentem esse carinho, entendeu? É coisa assim, parece uma coisa que envolve, de uma certa forma, o carinho e a afeição. Porque eu disse para ela, você pode escolher, minha filha, o que você quer ser na sua vida. O que você quer ser? Médica, professora, como a mamãe, o que você quer na área da saúde, o que você quiser. E ela disse para mim, mãe, eu quero ser, sim, mas talvez você fale para mim que eu não deva. Mas eu vou tentar. Eu disse, o quê? Porque seus primos fazem TI, ganham super bem, né? Certo. Trabalham em empresas de renome, né? E você vai trabalhar nessa área, porque, né, de uma certa forma, é muito mais confortável para você, um tempo maior sentada. Ela falou, não, eu quero ser fisioterapeuta. Eu quero fazer exatamente o que fizeram comigo. Que fantástico. Que fantástico. Exatamente. E hoje, para quem conhece, né, de quem nós estamos falando, uma jovem com toda, namora, quase casou, mas não casou. namora, trabalha, né? Quer fazer agora mais uma pós, né? Então, assim, eu já falei para ela, vai para as outras áreas, se aprofunda. Por quê, gente? É tão importante incentivar o seu filho a querer sempre mais. Não se contentar. Não se contentar com aquilo, né? Eu sei que, né, esse assunto é um assunto que te mexe bastante contigo, né? Eu pude acompanhar, trabalhei junto do professor Jorge muito tempo. Sim, por isso que eu digo parceirão, porque a maneira como ele falava da filha, né, o cuidado, o carinho, é uma coisa que só Deus mesmo para explicar o que vocês construíram junto, né? Com essa figura maravilhosa que é a filha de vocês hoje, uma pessoa que, né, tem a vida normal, né? Tem as suas limitações, mas a vida porque de uma certa forma todo mundo
tem as suas dificuldades. Você tem a sua porque você passou por uma Sim, situação, sim. né, quando era mais jovem, né? Passou por uma situação, você também teve que enfrentar Isso, muitas barreiras, que eu acredito que você já deve ter relatado isso aos seus alunos, com que certeza. isso foi uma vitória também para os seus pais. Sem dúvida, sem dúvida. O que você trouxe aqui é importante para você que está acompanhando, mãe atípica. A gente infelizmente, quando o filho recebe um diagnóstico, eu não, meu filho ele não é PCD, mas eu percebo vivenciando isso, né? Quando a família recebe diagnóstico, alguns tomam uma certa atitude, outros tomam outra. Isso. A professora Marta, ela abraçou a causa e falou: eu vou fazer com que a minha filha tenha uma vida mais próxima do normal possível, tá? Sem utilizar a sua limitação como uma muleta. E nós temos aquele pai que, diante do diagnóstico, justifica todos os fracassos da criança. Mas ele é isso. E fica numa situação, até de certo ponto, confortável. Não, ele vai ser isso mesmo. Exatamente. E não é. E não é toda criança, independente da sua limitação, até porque todos nós temos esse. Quando você começa. É isso aí, olha que história incrível. E eu convido vocês para continuar seguindo esse canal. Clique, compartilhe, curta, porque nós colocaremos conteúdos como este. Inclusive, este vídeo completo estará disponível amanhã aqui na playlist vídeo completo, tá? Então, não deixe de curtir, compartilhar e seguir @AyangueraCast.